Senhoras e senhores, eu sou o Wallace Kiosk, esse é o canal WK Mundo, seja muito bem-vindo. Acho que vocês já estão acostumados com esses vídeos maravilhosos que estão vindo por aqui, então fique à vontade. Se você perdeu algum vídeo, vai lá para trás e busca, que tem um monte de vídeo com um monte de gente muito legal falando sobre a nossa vida do mundo artístico. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, você comentar, você compartilhar, que isso é muito importante. Até aqui nós já estamos tendo muitos benefícios de mexer com essa energia dessas pessoas maravilhosas que estão aceitando o convite de compartilhar suas histórias. Então, ajuda a gente a aumentar esse algoritmo, a deixar cada vez mais visível, porque aos poucos a gente está melhorando a qualidade, vocês estão vendo, tá ficando melhor e por aí vai. E vamos, que atrás vem gente. Então, meus queridos, hoje eu quero trazer no meu canal uma super amiga, palhaça, produtora, atriz, ela que é super envolvida no meio artístico paulistano, e isso nos interessa muito em saber como tá esse mundo real da vida antes da pandemia, durante e depois. Então, com vocês, minha querida amiga Joana. Aplausos, senhoras e senhores. Tudo bom, linda Joana? Seja bem-vinda, minha amiga. Oiê, tudo bem, Wallace? Que inveja de você nesse calor aí, a gente aqui na selva de pedra, num dia de sol como esse. Ai, aqui é meio esquisito mesmo. Aqui é um lugar que tá sol, aí do nada chove e aí em 10 minutos sai de novo. Vocês que não sabem, eu estou falando diretamente de Vila Velha, no Espírito Santo. Convite feito para todo mundo, como sempre. Joana, olha que eu vou cobrar, hein? Porque ainda vou dar um pulo aí, hein? Ué, você tá me devendo. Ué. Querida, muito obrigado por aceitar o convite, achar uma brecha nos seus horários aí pra gente poder trocar essa ideia. Somando com esse time de artistas que tá incrível, só tem artista muito incrível nesse quadro. E muito obrigado. Então... eu tenho assistido bastante o seu canal e fiquei muito feliz de ver pessoas tão queridas e de estar fazendo parte disso agora, né? De você ter me convidado. Fiquei feliz com a oportunidade. Falei, eu preciso arrumar uma brecha para conversar com esse menino. E aí aproveitamos aqui e vamos conversar agora. Vamos. Então, esse primeiro projeto, ele tem 20 episódios, que é o projeto piloto, onde a gente está entendendo como funciona isso. Então, estamos melhorando a qualidade de vídeo, de áudio, de transmissão. Então, em breve esse canal será um canal de troca de ideia e informação dos artistas. Então, aos poucos a gente vai conversar sobre isso. Você já é super convidada. Quero muito mostrar suas ideias e seus projetos aqui no canal. Querida, queria lembrar de um momento que a gente compartilhou junto, que foi muito legal, que foi que a gente se aproximou, que foi o Festival Paulista de Circo, aquela vivência muito maluca que a gente teve. Ali foi o momento que a gente meio se conheceu praticamente, né? Sim, eu já acompanhava o seu trabalho, como eu disse lá atrás, a gente se conheceu, na verdade, porque eu sempre via você dando uns pulos por aí, literalmente. E aí eu já tinha te visto algumas vezes acho que foi numa ação no municipal que eu te encontrei. Sim. E até conversei com você, mas acho que você não lembra, tinha tanta gente em volta. E aí a gente foi se reencontrar nesse festival, onde a gente conseguiu conversar de fato, né? E se aproximar um pouquinho mais, que foi ótimo. Foi muito bom. E aí nasceu a amizade verdadeira, sincera. Nossa, querida, fico muito feliz mesmo de poder compartilhar essas nossas histórias. Mas vamos ao nosso tema, porque vai ter outros quadros onde a gente vai expor nossa vida artística por aqui nesse canal. Mas eu queria saber de você, como que estava a sua vida antes de março, antes da pandemia? O que você estava fazendo? Quais eram os projetos? Qual era o andar da carruagem? Então, Wallace, antes de março, vou começar em 2019, então, para poder seguir. Em 2019 foi um ano muito próspero. Eu iniciei o ano, para mim, fazendo 25 apresentações de palhaço em bibliotecas municipais aqui de São Paulo. Aí depois acabei entrando em 2 produções grandes, uma no Sesc Paulista, depois uma outra na SP Escola de Teatro. E sempre trabalhando na área da produção, né, que é uma área que eu gosto muito, que eu sempre atuei. E
quando virou o ano, eu tinha decidido pausar. Eu falei assim, dezembro eu não vou trabalhar, dezembro e janeiro. Eu vou dar uma pausa para mim, porque eu tô há anos sem tirar férias, né? A gente é autônomo e falou, não, a gente tá sem trabalhar. E aí eu recebi um convite para trabalhar numa empresa de cenografia, num projeto imenso que começava em dezembro. E eu falei, justo quando eu decido dar uma pausa, fazer uma folga, eu recebo esse convite, mas tudo bem. Daí, recebi esse convite e fui trabalhar em Itaquaquecetuba, na empresa Jorge e Denis Produções Cenográficas. E eles são, assim, uma empresa de cenografia que constrói grandes cenários, Holiday on Ice, várias coisas enormes, assim, no Teatro Municipal mesmo. E fui chamada para fazer um musical que estava em cartaz aqui em São Paulo, que era a grande promessa aqui em São Paulo, que era a Fantástica Fábrica de Chocolates. Uau! Que ia acontecer no primeiro semestre. E, assim, para você ter uma ideia do tamanho do projeto, o projeto estava sendo construído, a cenografia estava sendo construída em Itaquaquecetuba, e o projeto ia ser apresentado no Teatro Alfa, que é em Santo Amaro. Então, assim, eu demorava, às vezes, 5 horas de carro para ir de um para o outro na construção do cenário, para poder organizar as equipes, carregar peça, enfim. Foi um caos, estava trabalhando enlouquecidamente. Estava sabendo que tinha um vírus acontecendo, mas eu estava numa imersão dentro do teatro, no período da pandemia mesmo, em março, que a gente ia entregar o cenário no dia 14 de março, e a pandemia começou logo em seguida, né? E aí a gente entregou o cenário, ficamos até de madrugada para poder terminar de montar. Para você ter uma noção, saíram 11 caminhões carregando o cenário. Então, assim, porra. Era enorme, né? Só para você imaginar o tamanho da produção. E aí nós entregamos o cenário, montamos tudo no palco, entrou luz, entrou som, todo mundo fez a montagem. A peça fez um ensaio aberto no sábado, e no domingo a gente finalizando ainda os detalhes. Na segunda, pausa todo mundo, vamos ficar em casa. A princípio, eu olhei e falei, nossa, que bom, uma pausa, eu tô tão cansada, preciso dar uma tranquilizada mesmo, que bom. Quando eu fui ver o que era essa pausa, eu falei, o quê? Parou tudo. E aí parou o teatro, o cenário ficou lá montado, tá montado até agora lá no Teatro Alfa, porque a peça não estreou. Nem o teatro abriu, né? E eles têm um contrato, então, assim, eu tava numa montagem imensa. E eu estava trabalhando com uma empresa que tinha possibilidade de outros trabalhos também. Então eu estaria com o meu ano completo também até por volta de setembro, outubro, com outra produção também de teatro musical grande. Então estava com um ano preenchido, assim, sem tempo, sem vida, mas trabalhando gosta, muito. Né? Do jeito que a gente gosta. Caramba, que doideira. E me diz, chegou o dia... chegou em março, o mês fatídico de março, tudo parou, vocês pararam, e aí o que aconteceu? Eu particularmente enlouqueci. Você e todo mundo, né? Você e todo mundo. Assim, quem tá mantendo a sanidade mental na pandemia, olha, eu tiro o chapéu, porque tá muito complicado. Bom, chegou março, eu, assim... Quando eu vi que o negócio era mais sério do que eu imaginava, que a gente ia ter que ficar muito tempo dentro de casa, eu comecei a pensar, o que eu posso fazer? Como é que eu posso produzir estando em casa? Então, assim, eu peguei o que eu tinha em casa de equipamento de iluminação, o que eu tinha em casa, eu peguei um linóleo, peguei um biombo, montei uma estrutura e falei, vou começar a gravar vídeo, como todo mundo. Vou fazer vídeo de palhaço, vou lançar conteúdos pequenos. Tinha uns editais da prefeitura aqui em São Paulo que ainda estavam dando um auxílio pequeno, mas que ajudava. Então eu comecei a estruturar isso para poder produzir em casa. Só que aí no meu caso, eu não sei se foi um caso atípico, mas vi que muitos amigos estão passando pela mesma coisa, eu passei por uma separação. E aí eu me separei de um casamento de 10 anos, no meio dessa história toda. Então assim, quando a gente pensa que não dá para ir mais para baixo, a gente vai mais para baixo. Olha... E daí o que aconteceu foi que eu fiquei extremamente desmotivada nesse período. Foi um período assim que eu montei toda a estrutura, gravei uns 4, 5 vídeos, vi que não ia dar conta, não ia ter potência para me desenvolver ali naquele período com isso tudo acontecendo.
E iniciei o processo de separação, e aí foi todo aquele trâmite, né, de mudança, de alugar casa, e eu, no meio da pandemia, assim, não vou me expor indo visitar apartamento, mas eu não tinha opção, tinha que ir visitar para poder saber onde eu ia morar. E aí, tendo que decidir tudo meio que de última hora, e aí o dinheiro que eu tinha conseguido juntar no início do ano foi todo para mudança, porque veio aí uma mudança junto com a pandemia e sem perspectiva de trabalho. Daí eu me mudei aqui para o centro de São Paulo, cheguei aqui e falei, tá, o que eu vou fazer agora, né? Porque a minha ideia era ficar aqui no centro e eu dei 3 meses para mim, eu falei, tá, em 3 meses eu preciso arrumar alguma coisa, se em 3 meses não aparecer nada eu vou mudar de área. Já estava decidida a migrar de área porque eu vi que eu estava ficando muito angustiada, né? Como todo mundo, assim, a gente tem a criatividade muito aguçada e a gente ficar trancado numa casa sem ter contato com o público, isso, assim, acaba com o psicológico de qualquer artista. Foi muito, muito complicado. E daí eu comecei a pesquisar propostas, conversar com pessoas, ver o que os meus amigos estavam fazendo também e verificar como é que estava sendo desenvolvido os projetos das pessoas que estavam criando conteúdo online e tudo mais. E aí uma amiga que está fazendo uma ação de conscientização para o uso de máscara nas ruas falou, olha, eu estou fazendo essa ação, é de palhaço, você não quer fazer? E eu falei, claro que eu quero. Vai me tirar de casa, vai me trazer dinheiro, claro que eu quero. E aí iniciei esse projeto, tô nele agora. Finaliza agora no início de outubro. Mas peguei esse trabalho aí para poder também suprir o período que eu tinha sem trabalho, né? Foram quase 6 meses parada, sem entrada nenhuma de dinheiro, só recebendo o auxílio do governo, entrando nos programas para recebimento de cesta e essas coisas, porque a nossa área está muito complicada. E a vantagem é que nesse período todo eu entrei num projeto também de lives com técnicos de teatro, com as figuras que a gente normalmente não vê, né? Que não recebem os louros, né? Caramba, legal. E aí tô nesse projeto que a gente tá concluindo agora no final do ano, mas é um projeto bem bacana, chama Papo da Coxia, já vou deixar o convite aqui para quem quiser acompanhar. Boa. E aí tô nesse projeto também para dar visibilidade da voz para os técnicos, porque a área técnica foi a mais prejudicada, né? Os artistas ainda têm como, a pouco, manter um conteúdo online, produzir alguma coisa, mas e os técnicos? Técnico de som, técnico de luz, você bem sabe também que também é da área, que não tem trabalho, né? Então, aí também entrei nesse projeto para dar um pouco de visibilidade, ver se a gente conseguia alguma coisa. E tô nessa. E agora me diga, vamos jogar lá pro universo, jogar para cima, passando isso tudo pós-pandemia, quais são as metas aí, os planos e as metas? O que seria legal de acontecer no ano de 2021? Olha, eu sou capricorniana, né? Capricorniana é muito pé no chão. É muito certinho, é muito regrado. E esse ano, eu entendo o ano de 2020 como um ano de plantação. A gente está gestando coisas para que em 2021 essas coisas comecem a florescer e comecem a trazer frutos para a gente. Então, nesse período todo, eu escrevi muitos projetos. Eu estou participando, assim, estou atuando como produtora, como atriz, como palhaça em diversas frentes de projetos. PROAC, Prêmio Zé Renato, todos os editais que tem aqui em São Paulo, eu estou envolvida pelo menos em 1 ou 2 projetos, participando disso, e todos eles têm a proposta de acontecer no ano que vem. Então, assim, eu acredito que no ano que vem floresça algum desses projetos e eu consiga atuar novamente, seja na produção de algum conteúdo online, caso os teatros ainda tenham que se manter fechados por um tempo, ou seja, atuando mesmo, que é o que eu gostaria, né? Assim, eu sou doida por um problema grande para resolver na produção e atuar também, então estou aí esperando. No mundo ideal a gente retoma com força, trabalhando muito. Imagino que essa retomada vai ser de muito trabalho, para correr atrás desse prejuízo, para abrir espaços que a gente tinha conseguido abrir e que se fecharam por conta da pandemia.
E tô aguardando, vamos ver o que o universo nos proporciona. Se eu te fazer a última pergunta, Sim. e essa pergunta sai um pouco da pandemia, já foi, já ninguém mais lembra de pandemia, que pandemia. E a pergunta que eu te faço é a seguinte, você acha que isso tudo serviu para dar um chacoalhão nos artistas, daquela acomodação, aquela preguiça, porque quem não, eu tenho visto que quem não tem um sangue artístico, vamos dizer assim, não tem aquele sangue nos olhos de fazer arte, já tá fazendo outra coisa, se adaptou, já foi, sabe? Porque a vida anda pra frente nesse sentido de evolução. Agora, quem tá batendo a cabeça no prego, nós, assim, acreditando que... Você acha que isso serviu pra gente repaginar, rever, refazer todos os nossos planos e projetos? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque é um momento que a gente está focando muito no que de fato a gente quer construir para o nosso futuro. Eu acho que a pandemia veio até por conta das perdas que a gente teve no mundo todo, né? A gente teve perdas assim, fundamentais. Todo mundo teve algum caso na família, algum caso de um parente próximo, ou de uma pessoa que conhecia, ou de algum mestre mesmo das artes. E isso serviu como um chacoalhão para a gente olhar e falar, tá, o que é que a gente quer produzir e o que é que a gente vai deixar de legado. Acho que todo o conteúdo artístico que está sendo produzido agora, ele vai servir para contar a história desse período para gerações futuras. Então, quem estiver lá na frente vai olhar essa live que a gente está fazendo, por exemplo, e vai falar, nossa, em 2020, quando teve uma pandemia, os artistas se uniram para poder conversar, para poder falar o que eles fazem, para poder mostrar a cara deles, que muitas vezes, eu como trabalho bastante na área da produção também, muitas vezes fico atrás do palco, não tenho visibilidade, né? E eu acho que sim, eu acho que serviu para que os artistas se unissem, olhassem uns para os outros. Todo mundo estava numa mesma situação, então, de repente, do dia para a noite, o trabalho de todo mundo foi paralisado. Então, todo mundo começou a olhar e falar, tá, como é que eu me alio, como é que eu encontro os meus pares e consigo estabelecer uma rede de proteção para poder seguir os próximos passos sem andar sozinho. Sim. Porque a gente percebeu que não adianta andar sozinho, não adianta eu artista, olhar para você e falar, nossa, mas o Wallace faz isso, aquilo outro, e eu não faço nada disso. Não adianta esse olhar de inveja ou de enxergar você como uma pessoa superior, mas é um olhar de como é que eu aprendo com o Wallace, o que ele faz. Eu tava vendo a live do Fusca e ele falou que chegou um momento que ele se sentiu muito motivado por ver os seus vídeos, né? E eu acho que é isso, é a gente olhar para o outro, olhar para o lado e ver o que o nosso amigo está fazendo para poder se reinventar, para poder exercer essa criatividade e produzir. Porque parado a gente não fica. O teatro, o circo, sempre foi uma arte de resistência, sempre. A gente nunca foi fácil. Não teve um ano que a gente olhou e falou, nossa, esse ano tá tudo tranquilo. A gente sempre teve que correr atrás. Sempre é um trabalho, a gente faz um trabalho já pensando no próximo. Então, assim, eu acho que só serviu pra gente enxergar que a gente precisa ter mais cuidado com o que a gente faz e precisa se aliar aos nossos pares, porque é só assim que a gente caminha, né? É isso, falou tudo, disse tudo, né, querida? Desde já quero agradecer muito. Esse papo tá muito bom, mas a gente tá tentando manter uma meta de 20 minutos que o povo não vê, ou então reclama. E quando eu botei o de 40 minutos, ninguém nem reclamou, porque foi um papo bom, então eu tenho medo. Eu vou deixar eles com água na boca. Eu queria falar nos próximos vídeos que a gente um dia vier gravar, sobre essa união dos artistas e sobre o egoísmo artístico. A gente é um tema que eu estou escrevendo para abordar em breve. Ai, Joana, muito obrigado. Eu tô felizão de você estar participando. Antes da gente encerrar esse vídeo, eu queria que vocês aí fossem lá no Instagram da querida Joana. Como é que se fala seu nome? Pegorari. Pegorari. Isso, vai entrar aqui o negócio do seu Instagram. É que eu não preparo. Vai entrar aqui.
Vai lá no Instagram dela, segue ela, curte as fotos, porque ela tem um trabalho incrível de palhaço e vale a pena conhecer. E também é a produtora, uma das melhores que eu conheço, enfim. Querida, para acabar a nossa conversa, eu queria que você deixasse pra galera alguma palavra, alguma frase, algum pensamento, algum feng shui, sei lá. Fique à vontade e muito obrigado. Eu vou deixar você sozinha para você ficar à vontade com os meus queridos seguidores. Primeiro, agradecer muito, Wallace. Eu acho que assim é uma iniciativa ótima. A gente precisa sempre se unir, se encontrar enquanto classe e perceber que a gente só vai caminhar de mãos dadas, como eu disse antes. E eu acho que a mensagem que fica dessa pandemia é: vamos usar esse tempo para gestar coisas, gente. Vamos aproveitar esse momento para criar, porque as coisas vão florescer assim que tudo se normalizar. O que as pessoas mais estão precisando nesse momento é de arte, é de artista, é de cultura, é de gente criando, é de gente mostrando a realidade de diversas formas, e isso só nós artistas temos a capacidade de produzir. Então consumam a arte, sigam os amigos que fazem esse tipo de coisa. Vai lá, curte os vídeos de artista cantando, gente que não tá na mídia, que não tá na grande mídia, aproveita para curtir, assistir as lives, tem um monte de conteúdo sendo produzido nesse momento gratuitamente, e é assim que a gente vai se fortalecer e vai poder trazer à tona o que a gente quer fazer e retomar com dignidade. Aplausos, senhoras e senhores! Muito bem, muito obrigado, querida. De coração, você é super bem-vinda no meu canal. Sempre que quiser compartilhar alguma coisa, se eu puder ajudar, esperamos que esse canal bombe e as pessoas frequentem ele para consumir arte e se alimentar de arte. Você e o seu trabalho são muito bem-vindos. Muito obrigado, querida. Muito obrigada. Eu vou dar os recados finais aqui e a gente já continua essa resenha. Tá bom. Queridos e queridas, e aí, gostaram? Ela é fofa, né? Eu adoro essa mulher. Então, vou pedir para vocês darem a moral de se inscreverem no canal, curte, compartilha, comenta. Todos os nossos vídeos estão disponíveis nas plataformas, eu não sei exatamente quando, mas primeiro é postado no YouTube, depois no Facebook e depois lá na frente no Instagram, mas vai ficar aí para todo mundo saber mais e conhecer sobre a nossa vida. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo e não se esqueça, o impossível é a nossa prática. Tchau! Até o próximo vídeo.